O perdão que a gente dá às pessoas está baseado no perdão que a gente recebeu de Deus. O que a Bíblia diz sobre o perdão? Parte 6. A gente está falando muito sobre a vida que nós devemos deixar de falta de perdão, de ira, de maldade, de falar mal, e a vida que a gente deve assumir de bondade, de perdão, de suportar um ao outro, de amar, de ter paz, de fazer tudo em nome de Jesus. Estamos vendo isso no livro de Colossenses. E o próprio livro de Colossenses dá a base para o nosso perdão que a gente deve dar para as outras pessoas. E a base para isso é o perdão de Deus. O próprio Deus nos perdoou. Como diz lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: quando você. Está falando para os cristãos, né? Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Vou pegar aqui outra tradução da Bíblia. Fala bem assim, Colossenses capítulo 2, na NTLH, para ficar um pouquinho mais simples. Olha o que diz. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Essa tradução fica mais simples de entender, né? A linguagem é mais fácil. O que esse texto quer dizer? Ele fala que a gente estava espiritualmente morto. A gente estava morto. A vida de pecado de quem não acredita em Jesus é uma vida de como se fosse um morto. Está vivo, né? Está respirando, o coração está batendo, mas é como se estivesse morto para Deus. Porque não serve para nada, não tem vida, não reage, não obedece a Deus. A nossa situação era essa. De todos os cristãos que hoje são cristãos, antes estavam mortos. E a gente não guardava a lei, não queria saber de Deus. Mas aí o que Deus fez com o cristão? Ele ressuscitou a pessoa. A pessoa estava morta e Deus deu vida para ela. E ela passou a viver espiritualmente, creu em Jesus, começou a obedecer a Jesus e a vida mudou. Abandonou a vida velha, como a gente está falando até agora, e assumiu a vida nova, que é uma vida de perdão. Aí olha que Deus que fala sobre Deus aqui. Deus perdoou todos os nossos pecados. Todos. Você imagina, você já contou quantos pecados você já cometeu na sua vida? Deus perdoou todos os pecados dos cristãos, daqueles que creem em Jesus. Ele anulou a conta da nossa dívida com seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Deus tem uma vontade, né? Deus ele tem uma lei e ele quer que a lei seja cumprida, a vontade dele esteja feita. Mas os pecadores, aqueles que não obedecem a Deus, eles quebram as leis. E cada lei que ele quebra, cada pecado que ele comete é uma linha lá na dívida. Culpado, 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 vai ter que pagar por isso, vai ter que pagar por isso, vai ter que pagar por isso. É igual no Brasil, né? Tem a lei aí, se você roubar uma coisa, matar alguém, né? Passar no sinal vermelho, o radar te pegar, você vai ter que pagar multa, vai ser culpado por vários crimes, várias infrações. É a mesma coisa. Deus ele tem uma lei, e aquele que descumpre a lei, ele se torna culpado. E tem um escrito de dívida, uma conta para pagar. Mas aí o que a Bíblia fala sobre o que Deus fez? Fala que Deus ele anulou a conta da dívida. Como assim? A gente era culpado, era pecador, mas Deus anulou a conta com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Mesmo a gente sendo obrigado a cumprir e não cumprindo, a gente merecia o castigo, merecia a punição, mas Deus decidiu rasgar essa conta, essa dívida. Ele acabou com essa conta pregando na cruz. Ele pegou a conta e pregou na cruz. E quem que morreu na cruz para pagar a conta? Porque alguém tem que pagar a conta, alguém tem que ser punido.
Jesus. Jesus ele foi punido pela minha e pela conta sua se você é cristão. Se você não é cristão, não crê em Jesus, você que vai ter que pagar a sua conta e vai ser no inferno. Mas se você é cristão, Jesus pagou a sua dívida. Se você crê em Jesus, Jesus pagou para todos aqueles que creem nele. Esse é o grande privilégio do cristão. Ele tem um perdão de uma dívida que é impagável. Uma dívida de uma vida toda pecando contra Deus e desobedecendo os mandamentos de Deus. A pergunta que fica: se Deus nos perdoou tanto assim, sem a gente merecer, mesmo a gente estando morto, Ele deu vida, mesmo a gente sendo culpado, Ele cancelou a conta da dívida, por que nós, perdoados, não podemos perdoar aquele que comete um pecado contra a gente? Aquele que nos chateia, aquele que tem alguma dívida conosco, por que a gente não consegue perdoar? A gente deve olhar para o perdão de Deus que Ele ofereceu para a gente, para que assim a gente tenha a força, a motivação para perdoar os nossos irmãos que também creem em Jesus, que também foram perdoados por Deus. Se Deus perdoa nossos irmãos, como é que nós não vamos perdoar? Se Deus rasgou a conta, a dívida dele, e perdoou, deu vida para ele, por que nós vamos querer cobrar uma dívida que ele tem contra nós? Então, assim, olhar para o perdão de Deus é o maior, eu acho, um dos maiores motivadores para a gente perdoar. Se eu fui perdoado, se Deus perdoou meu irmão, como eu poderia segurar o perdão e não perdoar? Então, eu espero que você perdoe aquele irmão com quem você tem uma queixa, com quem você tem alguma coisa contra, alguma dívida. Não cobre mais essa dívida, rasga a conta, rasga, ó, não deve mais nada. Faça paz com esse irmão. Essa é a vontade de Deus pra gente. Até a próxima.